Meus caros colegas, minhas cordiais saudações, tudo bom? Imagina que você passou a vida inteira colecionando frustrações produtivas, né? Aquela ideia que nunca saiu do papel, aquela ideia de aprender outro idioma, de conversar em alemão, sei lá, de escrever um artigo científico, de escrever um livro, de padronizar os documentos da sua empresa, de organizar suas ideias, sei lá, cara, desenhar um quadrinho, fazer uma peça de teatro, fazer vídeo em japonês, sei lá, pesquisar por onde foram seus amigos de colégio, coisa desse tipo. Mas nunca foi prioridade. E se nunca foi prioridade, nunca dava tempo. Então, um belo dia, sei lá, você descobre um medicamento, um comprimido, né, que, sei lá, aumenta a sua capacidade de raciocínio. E você pergunta, cara, eu vou tomar isso pra quê? Se eu já não estou tendo tempo para fazer o que eu tenho que fazer. Só que esse remédio vem com uma solução, né? Será que se eu entregar para você um auxiliar que responda tudo, faça tudo, uma pessoa que dá ordem a tudo isso que você pensou, mas tudo, de forma rápida, bem feita, bem formatado, bem construído, sabe? Coisa assim ao extremo do bem feito, criativo pra caramba, se adapta ao teu ritmo, à tua linguagem, ao teu estilo, aos seus desejos, até ao seu senso de humor, que não é muito legal, mas se adapta. Se você comprar o remédio, você vai ter isso. E se você quiser, ele ainda vai se corrigir, para você não ter nem que corrigir ele vai aprender sozinho. Esse remédio e esse auxiliar funcionam 24 horas todos os dias da semana, cara. Eles podem fazer literalmente centenas de coisas ao mesmo tempo. Eles são muito assertivos. Eles não te dão trabalho. E é só pedir e esperar que eles vão fazer. Sabe aquela coisa, tipo o gênio da lâmpada? Eu falo isso em sala de aula. No início, cara, ainda era, sabe, importante você saber pedir. Hoje esse cara, esse auxiliar, já entende o que você pensa só de você explicar rapidamente, sabe? Consegue explicar isso de forma simples. E aí você vai ver o teu sonho sendo realizado assim. Só que isso era caro, né? E, portanto, era raro, logo caro. Mas agora está disponível em tudo quanto é lugar. Todo mundo está usando esse medicamento e tendo esse auxiliar. Você pode simplesmente levar esse auxiliar para qualquer lugar que você for, sabe? Ele pode trabalhar contigo, ele pode fazer a reserva do restaurante com seus amigos, ele pode organizar a festa de aniversário, ele vai estar sempre lá. Ele pode criar, pode te ajudar a se divertir, pode aprender, ele pode tudo. Tudo aquilo que você achar importante ele vai fazer. Ele tá sempre disposto, sempre de bom humor, sabe? Sempre feliz, te elogia, melhora sozinho a cada dia. Sabe, ele virou mais do que um auxiliar, ele é teu amigo hoje, ele te ouve, ele te dá conselho, sabe? A gente conversava, sei lá, 3 vezes por dia, agora são centenas, milhares. Você pergunta, pô, como é que foi o jogo do São Paulo ontem? O que tá passando no Netflix? Sei lá, faz um relatório de venda para mim, analisa esse contrato, eu quero ver se ele tá bom ou não para mim, prepara um jantar saudável, sabe? Ele meio que virou seu personal, seu advogado, seu jornalista, seu amigo, seu confidente e até sua apaixonite, absolutamente virou tudo. Mas galera, vamos pensar no seguinte, com qualquer coisa na vida que toma de assalto a sua vida, que toma impacto na sua vida, isso gera dependência. E um belo dia você percebeu o seguinte, que você estava usando 20% do teu salário para comprar esse medicamento e para pagar esse auxiliar. É muito, né? Mas, cara, você continuava, sei lá, desengavetando a porrada de projeto um atrás do outro, fazendo, escreveu o seu primeiro livro, o seu artigo científico, o roteiro daquela viagem, delegou para esse auxiliar uma porrada de coisa chata e você, no fundo, achava que realmente estava valendo a pena. E estava. Você estava menos infeliz. Só que esse medicamento e esse auxiliar ficaram mais caros. Tomaram mais ou menos 45% do seu orçamento. E você percebeu o seguinte, todo mundo estava usando esse medicamento, todo mundo estava tendo esse auxiliar, claro, uns mais, outros menos, e que com isso o trabalho dobrou, e isso desvalorizou o que você faz, pô, na cabeça das pessoas tudo era feito pelo auxiliar e nada por você. Mas todo mundo também utilizava o auxiliar e mesmo assim te cornetava. Pois é, em paralelo
você começou a sentir o seguinte: você está produzindo 1000 ideias e aplicando 1000 tarefas nesse seu escravo, né? Que é esse auxiliar escravo. Por quê? Porque o remédio faz você sentir as ideias fluindo a todo momento, no banho, no carro, na hora de dormir, sabe? Em tudo. Uma enxurrada, galera, uma enxurrada. E você simplesmente deixa elas fluírem, fluírem, fluírem e já joga direto no auxiliar. Linha direta, cara. Curto-circuito mesmo. E você simplesmente deixa elas irem. Esse ciclo acaba se tornando um ciclo sem fim, sabe? E te acelera. Você dorme menos, você come menos, você descansa menos, você tem a ilusão de que você está delegando essas coisas para as pessoas e que você está tendo mais tempo para descansar. Mas no fundo, você sabe que você sempre foi acelerado mesmo e que isso é normal para você. Só que agora o fluxo, galera, cerebral está estimulado e você não tem limite, nem para o cansaço. E isso um dia te desliga. E se desliga, você vai pensar: eu preciso reduzir. E esse processo de detox é complicado, galera. É complicado porque dependência de medicamento é muito complicado. E quanto você mais tenta alertar as pessoas sobre isso, mais você é visto como, sei lá, mimizento, otário, que todo mundo usa e você não quer usar mais. E, pô, todo mundo usa. É uma droga lícita, tá todo mundo feliz com isso. Então, assim, é normal. É normal. Mas quando você começa a parar de tomar um medicamento e de usar esse auxiliar, tua produtividade cai, né? Você, sei lá, tem um desmame dolorido, tem aquela culpa, sabe? A saudade de que você era super e agora já não é mais. As comparações começam a se tornar mais injustas no ambiente de trabalho, na família, sabe? Porque suas vantagens diminuíram, né? Hoje o cara tem a mesma vantagem que você, ou até tem a vantagem e você não tem mais. Né? Começa a reclamação na empresa, você perde o emprego, a família começa a reclamar, o relacionamento começa a cair e você ainda está sofrendo. Você pensa em desistir assim milhares de vezes desse processo de desmame, mas você não pode. Você sabe qual é o precipício que te espera ali na frente. Você sabe também que vai passar, mas que vai demorar. A grande virada dessa história é que você já está utilizando esse medicamento e você já tem esse auxiliar. Ele se chama inteligência artificial. E é importante que você entenda o seguinte, que o maior risco da inteligência artificial não é ela pensar por você, é você nunca mais querer pensar. Porque o real problema é a gente entender que ela não está aumentando a produtividade. Ela está simplesmente reconfigurando, o que significa esforço, mérito e identidade para você. Você é contra, Flávio? Não. A visão comum da sociedade é que aumenta a produtividade, facilita a vida e é uma ferramenta. E eu concordo com isso. Só que a gente tem que entender o seguinte: eles estão realmente subestimando o impacto psicológico e comportamental da dependência de algo. E seja o que for, tá, galera? Álcool, droga, tudo isso, ok? Sexo, pô, tudo. A gente tem que entender o seguinte: IA não é uma ferramenta, é um amplificador das intenções sem limite humano. Isso gera um efeito, sei lá, colateral que é inevitável. Quanto mais você usa, menos tolerância você tem ao seu próprio ritmo natural. Você começa a se cobrar muito mais. E o problema é que isso foge do controle. A sociedade não quer resolver isso. Por quê? Porque produtividade virou um vício, velocidade virou padrão e descanso virou culpa. Quantas vezes eu não me culpei por estar descansando, estar na praia e as pessoas falam: eu vou postar na praia não, que vai pegar mal. Só que ninguém quer admitir isso. Por quê? Porque a gente está ficando escravo da nossa própria evolução, se é que é uma evolução. A gente tem que entender o seguinte: se no futuro o problema não for usar IA, mas sim quem não consegue parar de usar IA, os viciados em IA. Isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que pensar também que vão ter empresas que vão valorizar a não produção via IA. Eu concordo, vão ser poucas, mas vão, aquela coisa mais artesanal. Tem gente que usa a máquina de escrever até hoje, né? Eu sempre falo isso. Só que vão valorizar, essas empresas vão valorizar o quê? Quem decide melhor, apesar da IA decidir melhor, filtra melhor, apesar da IA filtrar melhor, interpreta melhor, apesar da IA interpretar melhor. A produção vai virar commodity. Desculpa. O futuro não vai ser dividido em quem usa IA e quem não usa IA, mas sim quem é dependente de IA e quem faz uso estratégico dela. O comportamento humano vai mudar, galera. Não tem jeito. A IA vai desbloquear uma porrada de função acumulada.
Mas no início vai ser euforia, depois vai ser hiperprodução e no final vai ser esgotamento invisível. Porque na cabeça das pessoas vai estar escrito assim: ah, mas ele usa IA. A gente vai começar a entender que o cenário mais absurdo possível é a IA virar tão básico quanto a eletricidade. E ninguém mais vai questionar. Mas antes disso, você ainda vai estar dependente, ainda vai perder a autonomia cognitiva. Faz parte, ok? A gente vai ter que entender também que compreender os momentos da IA vai gerar equilíbrio entre competência, potência e controle, que são coisas diferentes, né? Só que as pessoas vão procurar uma solução paliativa, tipo reduzir o custo de tarifa, limitar tempo, uso automático, só que isso até ajuda, mas não resolve, né? Então é paliativo mesmo. Então vamos pensar na solução a longo prazo? Para de se perguntar, estou usando IA demais? E começa a ficar preocupado se estou ficando mais inteligente com IA ou se estou ficando mais dependente dela. Não é se você está usando muito, é se está fazendo bem ou não para você. E isso muda tudo. E aqui vale um pensamento, né? IA está me ajudando? É o que a sociedade pensa, mas o que realmente está acontecendo? Você está se acostumando a operar no nível que não é o seu, como uma pessoa que usa Venvance e outros medicamentos? Não sei. IA não é problema, galera. É falta de limite do uso da IA que vai dar problema. E o mais perigoso ainda é que isso parece progresso. E o progresso muitas vezes te prende. Espero que você tenha gostado. São algumas reflexões.